Então, estamos hoje, mais uma vez, nos leituras psicanalíticas. Vamos iniciar o texto, né, do livro 3, As Psicoses, de Jean-Jacques Lacan, em que a gente vai, inicialmente, vamos ler o primeiro ponto para definir, né, o que seria as psicoses para Lacan, o que seria isso que ele vai denominar e que ele vai se referir à paranoia, né? E as formas como e a forma como essa paranoia ela vai se apresentar, né? Então vamos trabalhar alguns conceitos que são fundamentais, né? Que vão aparecer como forclusão, a questão do inconsciente, né? Uma outra fórmula em que se dá a relação, né, entre a resolução edipiana, em que o filho, né, ele não se separa do desejo da mãe, então nós temos uma outra formulação edipiana a partir, né, das psicoses, e a gente vai começar introduzindo a leitura para vocês, como Lacan ele vai falar, né? Ele vai iniciar, e a partir daí vamos dando pausas e fazendo colocações. Agradeço a doutora Roberta Rosa Portugal, por participar dessa atividade árida e esse compromisso, né, com a psicanálise e com a compreensão dessas Agradeço questões. o convite. Agradeço o convite mais uma vez. Na introdução do texto, introdução à questão das psicoses, lá no ponto 1, Lacan ele define esse conceito, ele coloca assim: o que abrange o termo psicose no domínio psiquiátrico? Psicose não é demência. As psicoses são, se quiserem, não há razão para se dar ao luxo de recusar empregar este termo, o que corresponde àquilo a que sempre se chamou e a que legitimamente continua se chamando as loucuras. É nesse domínio que Freud faz a partilha. Ele não se envolveu com a nosologia em matéria de psicose. Mais do que isso, nesse ponto, porém, ele é bem claro, e tendo em vista a qualidade de seu autor, não podemos considerar essa distinção negligenciável. Nisso, como acontece, Freud não está absolutamente de acordo com seu tempo. Estará muito atrasado? Estará muito avançado? Aí está a ambiguidade. À primeira vista, ele está muito atrasado. Eu não lhes posso fazer aqui o histórico da paranoia desde que ela surgiu como psiquiatra discípulo de Kant, no início do século XIX. Mas saibam que, no seu máximo de extensão, dentro da psiquiatria alemã, ela abrangia mais ou menos inteiramente as loucuras. 70% dos docentes dos manicômios portavam a etiqueta paranoia. Tudo o que chamamos psicose ou loucura era paranoia. Pronto. Então, o que seria, né, essa psicose para Lacan? A psicose é a loucura propriamente dita, em que o sujeito ele vai apresentar, né, uma ruptura grave com a realidade, né? Então ele vai ter uma perda da realidade, porque o campo simbólico ele vai estar comprometido, né, pelo processo de que, no período edipiano, né, houve, uma outra formulação, um outro arranjo familiar, né, que eu vou colocar aqui para vocês e eu vou tentar explicar, em que promoveu o que ele vai chamar, né, de forclusão, né, essa forclusão do nome do pai. Esse termo
Ele também vai usar esse termo várias vezes em alemão, né? Que é o termo Verwechslung, né? Que significa algo que passou o tempo, em que esse desejo da mãe, a criança ela não foi separada desse desejo materno, né? Ela permaneceu nesse desejo colada à mãe, né? Em que o pai ele se ausenta, então a função paterna, né? Eu fiz até umas anotações aqui. A metáfora paterna é uma função que tem por objetivo livrar a criança do desejo incestuoso materno, né? Na fórmula da forclusão, né? O nome do pai, que é típico das psicoses, que você vai ter é que o nome do pai não vai entrar no simbólico, mas ele vai ser sustentado como uma espécie de suplência. Isso acontece muito nas ditas psicoses não desencadeadas, né, que são as psicoses ordinárias. São psicoses que elas não apresentam os fenômenos extraordinários das psicoses comuns, que é o delírio, que é a alucinação, né? Esses sujeitos que eles ficam, que nós chamamos de psicose não desencadeadas, eles geralmente ficam no campo da arte, né? A possibilidade de inventar arte com o próprio corpo, de reinventar uma escritura, né? Porque o corpo na psicose ele não tem sustentação, ele é um corpo que ele é fragmentado. É por isso que o andar do psicótico em crise, ele é meio assim, meio mole. Ele fica meio mole, meio com uma certa dificuldade, né, de se movimentar. Então, ele vai precisar redesenhar o corpo de alguma forma possível, né? A vida, porque assim, a função na vida psíquica da criança, né? A função do pai é romper na vida psíquica da criança, é funcionar de modo em que a criança possibilite essa criança romper a fusão imaginária com a mãe, né? Essa se insere num campo simbólico, e não mais o pai, né? Então é o desejo da mãe que vai prevalecer, né? Nessa relação, né? Esse pai, ele pode não, porque assim, veja, nessa fórmula da forclusão aqui, né, a criança ela vai aparecer num lugar de X, um X, né, que é um lugar primeiro onde ela é chamada enquanto ela é produzida. Seria um lugar em que é de desejo da criança, ou não, porque não é assim, a criança vai ocupar o lugar do desejo, ela pode não ocupar o lugar do desejo também, né? Dessa criança que pode ser desejada, mas não necessariamente seja desejada. E aí, o que acontece? Ela fica fora da significação fálica, que é o que ordena. Quando ela fica fora dessa significação fálica, é o que vamos chamar de forclusão, né? Ela vai se sustentar na forma de um imaginário, mas de um imaginário que é o imaginário materno, né? A gente costuma dizer que a psicose, o inconsciente, ele está a céu aberto, né? Não existe essa contenção, esse recalque,
né? Porque o recalque faz com que a consciência, né, separa e joga o inconsciente lá para trás e ele retorna através dos sonhos, dos atos falhos, dos lapsos, né? Esses lapsos de fala, lapsos de escrita, lapsos, às vezes você lê uma coisa e fala outra, né? São lapsos do inconsciente, né? Que vai sair alguma coisa. Então, nessa forma de se sustentar a partir do imaginário, vai criar um buraco, uma falta. Eu acho que está ficando claro, né? Vamos continuar. Na França, a palavra paranoia, no momento em que foi introduzida na nosologia, momento extremamente tardio em que entra em jogo, faz uns 50 anos, foi identificada com alguma coisa de fundamentalmente diferente. Um paranoico, pelo menos antes que a tese de um certo Jacques Lacan tenha tentado lançar uma grande perturbação nos espíritos, que se limitou a um pequeno círculo, ao pequeno círculo que convém, que faz com que não se fale mais hoje dos paranoicos como antes. Um paranoico era uma pessoa má, um intolerante, um tipo de mau humor, orgulho, desconfiança, suscetibilidade, sobreestimação de si mesmo. Essa característica constituía o fundamento da paranoia. Quando o paranoico era por demais paranoico, ele acabava por delirar. Tratava-se menos de uma concepção que de uma clínica, aliás, muito fina. Tem um caso conhecido que eu estava lendo nesse livro, quem puder adquirir, né? Os objetos A na experiência psicanalítica, que é da Associação Mundial de Psicanálise, de um paciente que ele faz um culto, né, à personalidade de Hitler, e a partir daí ele começa a criar um delírio de que as pessoas estão duvidando da virilidade dele, da sexualidade dele. Então, ele o tempo inteiro ele leva isso para as sessões, né? Uma necessidade de comprar um revólver, né? Para poder se defender dessas pessoas que porventura viriam a atacá-lo, né? E o analista ele vai funcionando ali como o secretário do alienado, até que essa formação delirante de comprar um revólver para se defender, né, isso vai se dissipando. Porque nesses casos, não tem como tratar. Existe uma proposta de tratar tudo pelo imaginário, né? Existe uma linha na psicanálise que se propõe tratar as psicoses pela linha do imaginário. O que não é possível tratar pela linha do imaginário, né? Eu acho que isso é claro. Não é possível justamente porque nessa linha é onde faz o buraco, né? É a angústia psicótica esse buraco, né? Que o outro provoca nele, né? Ao mesmo tempo em que nessas arrumações, nessas constituições, né, de como o sujeito se torna, vai se tornando psicótico, a gente também tem a questão desse lugar que a criança vai ocupar, que pode ser do estranho familiar, se ela vai ser ou não acolhida, né, pela família, porque toda criança tem que ser adotada, mesmo que ela seja biológica, né? Essa criança ela precisa ser adotada,
mas quando ela nasce, ela causa uma estranheza, mas ao mesmo tempo uma familiaridade, né? Porque se vai reconhecendo os traços, as características de fulano, de cicrano, e é esse falar sobre o sujeito, esse reconhecimento do sujeito que estrutura ele, vai estruturá-lo na neurose, ou jogá-lo na psicose de ser esse sujeito que não é reconhecido, né? A paranoia, ela é mais discreta, né? Porque o sujeito paranoico, ele pode se adaptar muito bem, ele pode se agarrar, né? É muito comum grupos ideológicos, formar em grupos ideológicos, mesma forma de pensamento, se sustentar a partir dali, né? É, e, e ele pode passar desapercebido, né? Só como uma pessoa mal-humorada, né? Com uma rigidez e pela principal característica, né, do paranoico, que é a certeza. Ele não duvida de nada, ele não tem dúvida de nada, né? Ele, quando coloca uma coisa na cabeça, uma ideia na cabeça, que se forma esses pensamentos intrusivos, né? São às vezes são coisas que ele escuta dentro da própria cabeça, aí você não tem como tirar, né? Como esse paciente que queria comprar o revólver para defender a virilidade dele, né? É um caso que está sendo comentado sobre essas experiências da clínica a partir dos objetos AS, né? E são o que seria esse objeto? É esse objeto que a gente acha que tem, mas que na verdade nunca teve, né? E que a gente acha que perdeu em algum momento, mas que é um objeto que sempre ocupa, que sempre aponta para algo que falta, né? Seria o que Freud iria chamar, provavelmente, das Ding, né? É isso que de certa, que cada um vai nomeando de alguma forma, e que ele é sempre uma ordem do inalcançável, como uma espécie de semblante, né? Como um semblante, porque quando você pensa que alcançou, você não alcançou, né? Ele passa como um meteoro, ele passa como arco-íris, e você acha que se aproximou, mas não se aproximou dele, né? Você sempre está perseguindo isso, né? Ele sempre está apontando para aqui, para algo que cada vez falte. Vamos lá. Tem um ponto do texto, Ana, que Lacan fala, que ele dá um exemplo de uma criança, né? Ele está falando sobre a questão da compreensão. E ele fala da criança que confunde, que não sabe exatamente se, ao receber um tapa, se é um carinho ou se é uma palmada. Isso. Né? E ele vai dar o exemplo de uma criança que, se desse uma palmada, ela perguntava: isso é carinho ou é castigo? Né? Se fosse carinho, ela sorria, se fosse castigo, ela chorava. É exatamente isso que acontece na paranoia. Um erro. Por quê? Porque ele não tem o simbólico. Então, a palavra, ela não mata a coisa. A palavra é aquilo, é duro, né? Ela não ameniza, né? Determinadas palavras que são ditas, elas desorganizam completamente o sujeito, né? Sendo, né, nessa linha imaginária, né? Você vai ter na linha imaginária uma relação
que vai ser do mal entendido, né? Olha, é aquela coisa, eu não quis dizer isso, né? É tanto lá que ele vai dizer assim, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem do que eu estou falando. Porque muitas vezes você fala uma coisa, mas não era aquilo que você queria falar. Mas aí houve a interpretação, né? E a interpretação, ela pode ser uma interpretação eminentemente da ordem do imaginário. O imaginário é isso que não se dilui, né? O imaginário é essa dimensão, né, em que o sujeito, por exemplo, ele dá o exemplo dos animais. Os animais, eles vivem pelo imaginário, é aquilo que ele vê e acabou. Né? Não tem uma palavra, não tem a palavra para amenizar. Quando o psicótico, o paranoico, ele está em crise, ele vem muito cheio, né? Ele vem cheio, então a gente precisa esvaziar um pouco aquelas palavras, né, que foram ditas e que estão sendo repetidas. Nesse mesmo texto da associação, né, que são de vários autores, os objetos usados na experiência clínica, a autora vai dar um exemplo, são vários autores. Aí deixa eu dar uma olhada aqui, é no 265. Ela vai falar sobre as paranoias. 265, a autora. Decorei a página. Eu achei muito interessante é, esse texto. Silvia Baldini, né? Então, ela vai dizer que ela fala do seguinte caso, né? Um sujeito se joga de uma ponte, funcionada por uma voz que é nomeada de orelha por seus pares. Ao longo de um trabalho de nomeação por parte dos analistas, coordenadores de uma oficina terapêutica, como distribuidor de materiais, os quais dava de má vontade a seus companheiros. Esse significante de que se apropria diverte o sujeito e faz rir seus companheiros de oficina, quando ele diz que tem uma voz, né, mandando ele se jogar da ponte. Assim, a voz do super-eu que manda morrer silencia nessa orelha. Por que silencia? Porque amarra o objeto que irrompia a função do real, que é aquilo que é impossível de ser simbolizado, e a função significante é uma comunidade de laço e uma língua compartilhada. Né? Na paranoia, a ausência do delírio na paranoia, sua incorporação das coisas do mundo, torna ainda mais crucial o nosso trabalho de diagnóstico. Por quê? Porque o paranoico ele vai pegar elementos do mundo, da realidade, que vão contribuir para a produção desse delírio. Né? Ninguém vai delirar com mar sem nunca ter visto o mar. É preciso que tenha, né, elementos da vivência do sujeito para que essa produção delirante ela seja produzida. Ok. A gente pode dar um salto, Ana, no texto? Pode. Lá na página 17, ele fala sobre a questão do... Na página 16, ele está falando da psicogênese, né? E aí depois ele fala da questão do simbólico, do imaginário e do real, a partir dos estudos de Freud. Você queria colocar algo? Leio aqui.
você dá uma lida, aí eu explico o que é simbólico, o que é imaginário e o que é real. O simbólico, vocês o viram aparecer ainda há pouco no momento em que fiz a alusão, e através de duas abordagens diferentes, ao que está além de toda a compreensão, no interior da qual toda a compreensão está inserida e que exerce uma influência tão manifestamente perturbadora nas relações humanas e interhumanas. O imaginário, vocês o viram também transparecer pela referência que fiz à etologia animal, isto é, as suas formas cativantes ou captadoras, que constituem os trilhos pelos quais o comportamento animal é conduzido aos seus fins naturais. O senhor Piero, que não está para nós em odor de santidade, intitulou em um de seus livros A Sensação Guia de Vida. É um belíssimo título, mas não sei se ele se aplica tanto à sensação quanto o diz. O conteúdo do livro certamente não confirma. O que é exato nessa perspectiva é que o imaginário é, sem dúvida, guia de vida para todo o campo animal. Se a imagem desempenha igualmente um campo capital no campo que é o nosso, esse papel é inteiramente retomado, refeito, reanimado pela ordem simbólica. A imagem é sempre mais ou menos integrada nessa ordem que se define no homem. Lembro isso a vocês, por seu caráter de estrutura organizada. Que diferença há entre o que é da ordem imaginária ou real e o que é da ordem simbólica? Na ordem imaginária ou real, nós temos sempre mais e menos, um limiar, uma margem, uma continuidade. Na ordem simbólica, todo elemento vale como oposto um a um outro. Então, o que seria, né, esse, vamos primeiro por partes, né? O simbólico, ele é uma das três ordens fundamentais que vão estruturar a psique humana, né, junto com tanto com o imaginário quanto com o real. Mas o simbólico, ele está ligado aos significantes e à linguagem. Existe uma amarração, né, nesse sujeito, que ele amarra através da linguagem. Né? E onde é que vai estar essa linguagem? Vai estar nas estruturas sociais e culturais, certo? Que estruturas são essas? Qual a sociedade que a gente vive? Sociedade burguesa capitalista. Então, o sujeito ele vai ser moldado de acordo com essas estruturas. Ele vai estar amarrado a isso. É a norma, é a normalidade, certo? E o pai é um dos conceitos centrais dessa amarração simbólica, né? Ele vai representar a formação da moralidade. Quando ele coloca o sujeito nesse caminho da lei, vamos dizer assim, da moralidade, aí causa desejo, né? Ele acaba introduzindo o sujeito no lugar do desejo, que é aquilo que foge à moralidade. E aí o neurótico, ele vai tentar ver o que é que ele faz com isso, né? Então, o sujeito, a partir desse simbólico, vai haver uma interrupção do jogo imaginário e real, né? O real, com R maiúsculo, não se refere à realidade, mas ela se refere àquilo que se escapa da simbolização, aquilo que é impossível de se dizer. Por exemplo, massacre na faixa de Gaza. Aquilo que se está vendo ali é real, é o real com R maiúsculo. Não tem nem palavras para, né, para dizer sobre aquela brutalidade que está sendo promovida. A imagem, o imaginário, ele fica na ordem da imagem e da identidade que o sujeito vai construir a partir do olhar desse outro. Né? Por isso que o paranoico, ele é o sujeito que está agarrado
demais a sua própria imagem. Né? É a imagem, não tem simbólico. Né? Por isso que ele é descrito durante muito tempo como sujeito intragável, sujeito de difícil relação, porque eles sentem dificuldade em se relacionar com aquilo que eles não reconhecem como sendo igual. Porque ele está preso a essa imagem. Né? Então, ele vai procurar, ele vai se ligar a essa imagem. E o simbólico, ele serve para separar isso aí e dizer assim, olha, não é bem assim. Né? E isso causa um equilíbrio. Quando quando o simbólico falta, quando não é possível fazer suplência desse nome do pai, né? Quando nada disso é possível, o sujeito ele vai delirar, né? Um documentário que eu até vou recomendar para vocês assistirem, eu vou colocar na página, que é O Zero Não É Vazio. Vai mostrar as diversas formas de delírio, como as pessoas deliram, contar a história, né, das paranoias, como isso vai sendo construído ao longo do tempo. Né? Então, acho que aí já matou, né? O que seria real, imaginário. Sim. Vamos passar para o ponto 2, então, da introdução. Tem um ponto, Ana. Tem um ponto lá na página 20 que eu acho interessante, que ele disse assim: já que se trata do discurso impresso, do alienado, que estejamos na ordem simbólica, é, portanto, indiscutível. Isso posto, qual é o material mesmo desse discurso? Em que nível se desenvolve o sentido traduzido por Freud? De que são tirados os elementos de nomeação desse discurso? De que maneira geral o material é o próprio corpo? A relação ao corpo próprio caracteriza no homem o campo, no fim das contas, reduzido, mas verdadeiramente irredutível do imaginário. Se alguma coisa corresponde no homem à função imaginária, tal como ela opera no animal, é tudo o que o relaciona de uma maneira eletiva, mas sempre tão pouco apreensível quanto possível. A forma geral do seu corpo, em que tal ponto é dito zona erógena. Essa relação, sempre no limite do simbólico, só a experiência analítica permitiu apreendê-la em suas últimas instâncias. Eis o que nos demonstra a análise simbólica do caso de Schreber. Só pela porta de entrada do simbólico, Schreber, né? Schreber, desculpe, só pela porta de entrada do simbólico, no alemão, só pela porta de entrada do simbólico é que se consegue penetrá-lo. Porque, veja só, o que seria a relação imaginária, né? Que ela vai se sobressair na paranoia. É onde o sujeito ele fica entre um A e uma linha, certo? Em que o A é o ego dele, e a linha é o outro igual. Então, a linha que conecta o ego, que é o eu desse sujeito, ao outro representante, né? Ela ocorre a partir de uma relação de identificação e rivalidade que é formulada, que ocorre a partir da fase do espelho. Aí vocês estão vendo que não é possível tratar pela via do imaginário. O sujeito se vê no outro, mas essa imagem está sempre distante de sua verdadeira essência.
Essa relação é sempre marcada pelo conflito, que é a linha do imaginário, porque ela é o mal entendido. Né? Ela é o mal entendido. Isso aí acontece não apenas com os paranoicos, mas acontece com os neuróticos também. A gente vive num mundo que o imaginário é o império das imagens. Né? O Instagram, aquilo dali é uma das piores invenções que chamam de rede para estabelecer laços, né? Nenhuma dessas redes, elas estabelecem verdadeiramente laços sociais, né? Elas são redes de desfazer o laço social através da imagem, porque não tem o outro, né? É, e é e pelo excesso, né, daquilo que se vê, as interpretações que se dão, daquilo que é feito, né, vai se produzindo essa quantidade de mal-entendidos que nós temos hoje, né, e uma formação, inclusive, de uma tribalização, né, as pessoas elas estão se formando em tribos, que vai reforçar a linha do imaginário. Para aqueles sujeitos que ele já tem, né, algo aí de forclusão, vai romper uma paranoia, possivelmente, né? A gente observa situações assim que faz, nossa, é horrível, né? Certos lugares e certos grupos, porque ali já pode ter irrompido, porque a dimensão do mal entendido é tão grande. E dessa relação do eu, né, com outro representante, a partir de uma identificação, que isso fica tão rígido, que aí se começa a produzir os mal entendidos. E quem tiver já esse elemento, né, de uma certa dificuldade na simbolização, né, de uma forclusão ou de uma psicose não desencadeada, ela pode ser ela pode ser desencadeada em certos espaços, por certos gatilhos, que o ambiente da internet favorece, não só a internet, mas outros ambientes também, né, de que prevalece o eu e eu e esse outro que eu me identifico. E aí isso pode promover, né, que é a questão do mal entendido. E hoje você tem, né, acho que um bom exemplo disso essas é uma produção social, né? Você tem que eu vou chamar que eu chamo das ideologias da barbárie social, né? Sociometabolismo, ele favorece, né? Que irrompam em certos sujeitos uma uma ruptura com a realidade, né? E a instalação daquilo que talvez, se ele não tivesse vivenciado, não tivesse entrado em certos espaços e certos grupos, tivesse feito outras escolhas, ele estaria ali numa suplência, né? Que são que de repente, ao invés de amarrar, desamarra, porque é necessário o reconhecimento, né? O reconhecimento dos outros também, dos outros. É preciso sair da identificação do sujeito, do imaginário, né, desse sujeito, espelho. Ele está sempre de volta ao espelho. Então, isso seria, né, um dos fatores, né, seria aquilo que seria o fenômeno elementar, né, aquilo que disparou. Só que antes tinha toda uma estrutura, né?
Mas aí esse sujeito desencadeia. Por isso que não é possível tratar com o imaginário. É preciso trazer o sujeito para o laço, né? Tirar ele daquele espaço e trazer ele para o laço maior, né? Com o mundo, com as coisas. Lembrando que essa formação, né, do pai, que ao mesmo tempo é estruturante, ela tem uma função que ao mesmo tempo ela é revolucionária e ela é reacionária, que ela insere nas normas sociais, né? Mas ao mesmo tempo ela planta, né, ali a semente do desejo, que é a semente da revolução, né? É contraditório, né? A gente pode pensar nesse sentido, né? Ele é contraditório, mas ele planta. Por exemplo, quando você tem a derrocata, o declínio, né, dessa figura paterna, você também tem uma desorganização completa das lutas, né? Das lutas de classe, por exemplo. Você tem uma desorganização, um declínio, né? Com a formação em que você vai se conformando, não é mais a totalidade, o desejo, né? O sujeito ele vai se contentando com, com os restos, com os pequenos restos. Porque ao mesmo tempo que o pai ele serve para plantar a contradição, que é o desejo. O desejo ele é o produto, ele é a contradição desse processo de formação do sujeito neurótico. Então, quando declina, parece que eu posso estar errada, posso estar pensando de forma errada, mas parece que quando declina, quando ele se esvai, né, se esvai também a forma de desejar, porque o desejo ele não é individual, o desejo é sempre um desejo que se deseja junto, né? Marcuse ele um texto, acho que é Razão e Evolução, ele vai tratar do elemento do desejo do amor também, nesse processo, né? Então, quando você não tem mais esse elemento de contradição, que é o desejo, né? Que é colocado pelo pai, esse sujeito ele fica, não tem, esse pai ele vai desaparecer, né? Então você vai ter no seu lugar o desejo da mãe. O desejo da mãe é o gozo. Então, é o império do gozo, né? Não é mais o imperativo superegóico vá, faça, se meta mesmo nessa situação, né? Goze. É os BO que a gente sai procurando para a gente, porque é um novo imperativo, né? Desse pai que declina. Uhum. Né? Tem um ponto do texto que é muito interessante, que ele diz assim: é clássico dizer que na psicose o inconsciente está à superfície, é inconsciente. Por isso mesmo, não parece que isso tenha grande efeito em ser articulado. Dessa perspectiva, bastante instrutiva em si mesma, podemos observar de saída que não é pura e simplesmente como Freud sempre sublinhou, desse traço negativo de ser um Unbewusst
não sei exatamente como você pronuncia, Ana, a palavra alemão, né? Ou não consciente, que o inconsciente guarda sua eficácia. Traduzindo Freud, dizemos: o inconsciente é uma linguagem. Que ela seja articulada, nem por isso implica que ela seja reconhecida. A prova é que tudo se passa como se Freud tivesse traduzido, como se Freud traduzisse uma língua estrangeira, e mesmo a constituísse, recortando-a. O sujeito está simplesmente no que diz respeito à sua linguagem, na mesma relação que Freud. A se supor que alguém possa falar numa língua que ele seja totalmente ignorada. Diremos que o sujeito psicótico ignora a língua que ele fala. Essa metáfora será satisfatória? Claro que não. A questão não é tanto a de saber por que o inconsciente está aí, articulado à flor da terra, permanece excluído para o sujeito não assumido, mas porque ele aparece no real. Porque ele vai colocar aqui, eu acho que é Verwunk, né, que é forclusão. Eu acho que foi essa palavra que você colocou. E a outra palavra que aparece é na página 22, né? Eu estou na página 20. 20. A palavra que Aparecem duas palavras em alemão. Uma significa um não consciente, e a outra está um pouco mais abaixo que a que você colocou agora. Ele não coloca aqui o significado. que é a questão da forclusão, né? E do recalque, né? Porque veja só, o que é que acontece? Por que o inconsciente é céu aberto na psicose? Porque o sujeito não passa pelo processo de recalque. Ele lembra exatamente de tudo. Ele não recalca nada. Nada. Então, as relações, inclusive as relações iniciais com o pai, com a mãe, esses desejos, essa ambivalência, né? A questão do desejo incestuoso, ele não vai ser recalcado. Ele vai estar ali, para que todos vejam. Uhum. Eu vou avançar mais um pouco. Acho que dá, né? Para a gente avançar um pouco mais. Oi? Acho que dá para avançar um pouco mais. Aí a gente para. Aí na próxima semana a gente trabalha o esquema L. Que é o esquema que está na página 22, é esse? Que é esse esquema que está na página, que tem relação imaginária, inconsciente, etc. e tal. Que aí a gente vai marcar antes para a gente dar uma estudada. Tá. Certo? Para eu explicar isso aqui melhor. Desse esquema, né? Então, o psicótico é isso, ele ignora a própria língua que fala. Ele faz, e é interessante porque o Joyce, ele faz uma amarração, né? Pela escrita. A arte, ela possibilita que esses sujeitos, eles possam se recuperar. De certa forma, a função da arte, da escrita, etc. e tal. Como a gente vai ver muito no trabalho de Inês da Silveira, né, no Museu do Inconsciente, como esse sujeito, a partir daí, ele vai criando suas amarrações possíveis para esse corpo que ele está descolado, né, esse corpo que está fragmentado, não tem contorno, que a linguagem não atingiu para dar um contorno. Né? Ele ficou preso nessa relação do espelho. Né?
da sua própria imagem. Acho que a gente pode ficar hoje por aqui. Ok. Mais uma vez, obrigada pela contribuição. Eu Né? que agradeço. E vamos continuar tentando compreender, e na próxima semana a gente vai falar sobre a Constituição, esquema L, de como o delírio ele se desencadeia, né? Essa forma verbal, delírio verbal. Estamos hoje por aqui.